Já sentimos a vibração amorosa dos guias espirituais de nossa casa. Vamos nos deixar envolver por essa vibração de amor. Vamos nos deixar ser abraçados, orientados pelo estudo da noite. Vamos nos permitir, meus irmãos, participar de um banquete de luz, quando ouvimos, quando sentimos a presença amorosa dos nossos guias, dos mentores espirituais da nossa casa, do nosso patrono Leon Denis e da misericórdia divina do Mestre Jesus. Vamos estar atentos, meus irmãos, porque é aqui, é através dos estudos que viemos buscar, que levamos conosco o alimento espiritual e a certeza absoluta de que a misericórdia divina de Deus envolve a todos nós, envolve nesse momento as nossas irmãs que irão fazer uso da palavra e que com certeza muito nos ajudarão a refletir sobre o estudo da noite. Que Jesus nos abençoe e que nos permita que possamos iniciar a nossa noite de estudos. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe. E vamos então agora passar a palavra à nossa irmã Rosângela, pedindo que Jesus a abençoe. Sobre Leon Denis, a gente pensar em Leon Denis. E o Altivo, nosso fundador, nosso querido amigo, sempre nos disse uma coisa que a Roseli mencionou na conversa inicial dela, que é importante que nós que frequentamos a casa conheçamos a ideia do nosso patrono. Leon Denis, além de ser de uma sensibilidade imensa, ele tinha acho que era assim a razão dele, era fazer com que nós compreendêssemos o quanto nós somos, o quanto nós temos de poder, de capacidade, de potências, de valores em nós adormecidos, mas que podem ser trabalhados por nós mesmos. O quanto nós estamos próximos de Deus e quanto nós não estamos sós. A preocupação com o ser de Leon Denis, com o espírito imortal, era muito grande. E que nós conhecêssemos e pudéssemos nós mesmos aproveitar disso. Além de fazer isso com uma extrema beleza. Leon Denis realmente é o poeta da doutrina espírita. E esse trecho que ele fala do universo e de Deus é um trecho dos mais belos que existem. Sendo que são 19 páginas, então é muito difícil, 19 páginas de um texto rico, profundo, belíssimo, que dá vontade da gente pegar cada pedacinho e trabalhar cada pedacinho. A gente ficaria mais de um ano seguramente trabalhando esse texto com calma, mas a gente tem que conversar um pouco para ver se dá água na boca, para que cada um de nós se interesse por conhecer o texto, por conhecer Leon Denis. Na página de abertura que nós recebemos, logo no início tem uma parte do trecho de hoje que diz que, sem dúvida, não podemos demonstrar a existência de Deus através das provas diretas e sensíveis. Não existem provas materiais para que nós possamos compreender sobre Deus. E também diz aqui que em todos os tempos, Deus é a razão de ser de todas as religiões. E o espírito humano sempre buscou, de uma forma ou de outra, compreender Deus. E a gente foi entendendo que, à medida que nós fomos evoluindo enquanto seres imortais, esse conhecimento foi chegando para nós de uma forma mais clara, mas por mais que a gente consiga vislumbrar algumas coisas, tanto com relação a Deus, quanto com relação à própria lei divina, nosso entendimento ainda é muito pequeno com relação à grandeza, porque nós estamos ainda numa condição evolutiva de alguma inferioridade. Nós estamos num planeta que ainda é de prova e expiação. Então a gente tem muita limitação. Mas à medida que nós vamos melhorando o nosso entendimento, a compreensão
as informações vão chegando e vão completando para nós essa ideia. Entender sobre Deus. Quem de nós hoje sente Deus perto de si? Quem de nós consegue viver sentindo Deus perto de si? Não é uma coisa muito fácil. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa numa situação distante, é uma coisa quase que inatingível, um pai que fica muito distante de nós. E o que o Leon Denis tenta fazer com que nós possamos compreender é o quanto nós estamos ligados a Ele, por várias razões, por várias situações. O quanto Deus está ligado a nós. Jesus nos disse, quando Ele nos ensinou o Pai Nosso, Ele já nos disse exatamente isso, que Deus é Pai, porque foi a primeira coisa que Ele falou, Pai Nosso que estás no céu. Então, se nós nos acostumarmos a repetir isso para nós, Pai Nosso, Deus é Pai, a gente vai trazendo para perto de nós essa grandeza divina, que é difícil até de nós conversarmos e explicarmos sobre ela. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ler uns trechinhos, para que a gente possa ir pensando juntos nos trechinhos. Trechinho é maneira de dizer, porque são trechos pequenos, mas são de uma profundidade muito grande. Ele diz o seguinte, acima dos problemas da vida e do destino tem a questão de Deus. Isso é uma questão daquelas que a gente realmente não tem ainda e nem vai ter tão cedo um entendimento capaz de nos deixar, agora eu sei. Não, sempre a gente vai ter o que aprender porque é muito, muito grandioso para o nosso entendimento que é tão pequeno. E ele diz o seguinte, se nós estudarmos as leis da natureza e perseguirmos a beleza, nós vamos encontrar a ideia de um ser superior, necessário e perfeito, fonte eterna do bem, do belo, do verdadeiro, é a quem se identificam a lei, a justiça e a razão. Se nós buscarmos, vamos para o universo, né? Eu lembro quando meu tempo chamava ginásio, acho que a maioria de nós aqui estudou no ginásio também, né? Agora que é fundamental, eu não sei nem como é que é esse negócio de 9º ano, mas no nosso tempo, a maioria de nós aqui fez o ginásio. Então eu me lembro que eu aprendi sobre, eu sempre gostei muito de matemática, e eu aprendi sobre os astros, as suas rotas, e eu fiquei encantada, porque eu ficava imaginando, se um pequeno astro que fosse desviasse da sua rota, ia causar uma confusão absurda. Como é que ele não desviava? E o meu professor também era um entusiasta de astrologia, então ele falava que aquele cálculo era fantástico, que era uma coisa milimétrica, que eles passavam, mas não tinha o menor perigo, porque nenhum dos dois era atraído, porque estava exatamente onde tinha que ser. E eu já ficava pensando, caramba, mas quem é que então fez esse cálculo? Ele mesmo fazia a gente pensar nisso. Vamos pensar nós então, se nós olharmos o universo, aquele universo belíssimo, e a gente sabe que a gente está num dos menores planetas do universo, nosso planeta que é tão bonito, tão rico, né? Olha a Terra quando a gente vê, hoje a gente consegue ver vários filmes que nos mostram a Terra de longe, né? Se for aproximando, a gente consegue enxergar os continentes, os oceanos, tudo certinho, muito linda, tudo equilibrado. A gente tem forças que nos mantêm tranquilamente. Vocês já pensaram que a gente está em pé numa coisa que é assim? A gente está em pé, né? Numa coisa, e estamos em pé, tranquilos, perfeito, tudo muito bem organizado. Se nós olharmos o universo como um todo, vamos partir do nosso planeta para o nosso sistema. Eu estou rindo porque eu estava vendo um desenho esses dias, aqueles que tem o mamute grandão, era do gelo, o Big Bang, e ele mostra uma versão, é claro, uma versão em que numa situação as coisas vão se encaixando, inclusive os anéis de Saturno estão vazios e o planeta vem e cai ali dentro, umas coisas, até brinquei com um amigo nosso, Ricardo, que gosta muito disso, porque foi uma forma engraçada de mostrar numa versão bem alegre, como é que as coisas se organizaram. Mas não foge muito da razão, porque o que aconteceu foi realmente para nós, para o nosso sistema solar, como para os outros, uma criação constante que não para, que não tem como não continuar sempre criando. Ah, mas que loucura, para que isso? Isso é uma das coisas que nós não vamos ter como entender. Mas que está sempre criando e formando, mas tudo tão correto, tão milimetricamente perfeito, que a gente não corre nenhum risco. Às vezes fica aquelas coisas, dizer que vem um asteroide, está vindo um meteoro, não acontece. Até hoje nós não tivemos nenhum problema, porque está tudo perfeito,
perfeitamente dirigido, controlado e acompanhado por esse ser. Aí a gente pensa assim, ser, aí faz do ser uma figura, né? Fala um ser, e a gente não pode pensar que Deus não é nada. Deus é alguma coisa, é óbvio que Deus é alguma coisa. Então a gente fala, a paz já dá a ideia da figura de um ser, e a gente pensa num ser, mas na verdade é como se Deus fosse, Leon Denis nos diz, nós vamos ver, uma consciência. Nós vamos ver isso. Então, tudo perfeitamente calculado. Aí vamos andando no nosso universo. Por mais que nós pensemos, por mais que os nossos aparelhos, os Hubble, esses maxi telescópios, olhem, cada vez eles descobrem que é maior ainda do que eles pensavam, que realmente é infinito o universo. Não tem... E todo ele é cheio de planetas, que nos diz Leon Denis aqui, como nós da Terra, onde já se descobriu água, onde já se descobriu ar, a atmosfera semelhante à nossa, lei de gravidade, tudo igual. E ele até diz, ou já foram habitados ou serão um dia. Sem dúvida nenhuma. Porque será que nós achamos que o único planeta habitado nesse universo infinito é o nosso? Que é um dos menores, que tem como estrela... como núcleo do seu sistema uma estrela que é o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, que é considerada uma estrela pequena. Não é possível que só nós habitemos. Então, tudo isso nesse universo imenso é calculado perfeitamente. E a mesma força de atração que mantém unidos os planetas é a nossa força de coesão que mantém unidas as nossas moléculas. É a mesma lei. É a mesma lei. Da mesma maneira que os planetas ficam a uma determinada distância, se mantêm agregados pela força que atrai, que nós chamamos de atração, é a mesma força, o mesmo tipo de força, é a mesma lei que faz com que as nossas moléculas mantenham o nosso corpo coeso, porque elas também sofrem essa força, no nosso caso, chamada de coesão. Então, vamos ler mais um pouquinho. Eu conversei um pouquinho, para agora eu lendo facilitar um pouco o entendimento. O mundo físico e moral, os dois, é governado por leis que denotam uma inteligência profunda das coisas que regem. Então, as leis são feitas e demonstram que quem criou aquelas leis tem uma inteligência e um conhecimento muito grande daquilo que está gerenciando, do que a lei está gerenciando, aquela lei. Procedem não de uma causa cega. O caos ou acaso não poderiam produzir a ordem e a harmonia. Por acaso, todo esse universo harmônico dessa maneira? Foi por acaso que os planetas estão em volta do Sol, que nós nos alimentamos do Sol, que isso se repete infinidades de vezes, porque são muitos os sistemas que estão no universo, e tudo isso é obra do acaso? Continuando, elas não vêm, essas leis que regem tudo isso, não vêm dos homens. Seres passageiros como nós, limitados no tempo e no espaço, não poderiam criar leis permanentes e universais. Isso, Leon Denis está colocando para nós, para que a gente comece a pensar com muita segurança que tem que haver realmente uma inteligência suprema que seja capaz de criar todas essas leis e de mantê-las, de manter tudo isso harmonizado como mantém. Só que ele diz, a gente não pode conceber uma inteligência sem personificá-la a um ser. Mas esse ser não vem se juntar à cadeia dos seres como nós. Ele é o pai de todos, é a fonte da vida. Então, se você pensa, Deus não é um ser como nós, não nessa cadeia de seres a qual nós pertencemos. Ele é o Criador, ele é a fonte. A personalidade aqui não é um ser que possui uma forma, mas é um conjunto das faculdades que constituem um todo. Personalidade na mais alta concepção dessa palavra, é a consciência. É nesse sentido que se diz que Deus é um ser, porque não é alguma coisa perdida, é alguma coisa consciente, é uma personalidade consciente, mas diferente de nós, completamente diferente. Deus é uma daquelas coisas que a gente pega um texto como esse, que eu torno a dizer a vocês, é um texto muito grande, muito rico, que não tem como a gente passar essa ideia nesses minutos que nós temos para conversar,
Mas Deus é uma daquelas coisas que mais cedo ou mais tarde, na nossa escala de ser imortal, na nossa escalada, nós vamos ter que compreender. E quanto mais nós formos nos avançando, mais nós compreenderemos essa ideia. Se nós estamos aqui hoje, vale a pena nós pensarmos qual é a nossa ideia de Deus. Se nós não termos esse entendimento assim ainda muito enriquecido, que nós possamos buscar no depois da morte, porque aqui Leon Denis vai trabalhando devagar. Essa leitura não é uma leitura para a gente pegar e ler até o final. Normalmente a gente faz isso, mas tem que voltar e ir lendo devagar para ir tentando compreender como esse conceito que Leon Denis nos traz nos aproxima de Deus e aproxima Deus de nós. E ele continua dizendo, vou falando algumas coisas, pulando um pouquinho, tá? A crença em um ideal superior de justiça fortifica a consciência e sustenta o homem nas suas provas. Então, nós precisamos ter esse ideal realmente de justiça, um ideal mais elevado, que significa entender que tem muita coisa além daquilo que a gente percebe aqui na Terra. Isso que nós estamos vivenciando hoje, toda essa nossa dificuldade, todas as surpresas que nós estamos recebendo, todas as lutas que estão sendo meio que impostas, que são a nossa colheita, nós não podemos nos esquecer. Isso é uma parte, mas tem muito mais acima disso. Então, por isso Leon Denis nos diz aqui que a crença num ideal superior, numa vida futura, na evolução, no progresso do ser, na bondade, no belo, no bom, a crença nisso, nos diz Leon Denis, deixa eu achar aqui que eu perdi agora, sustenta o homem nas suas provas. Porque a gente começa a ter um olhar além disso. A gente começa a entender que esse Pai Criador, esse Deus, tem um conjunto de leis justíssimas. E que se nós estamos atravessando, em termos de mundo material, algumas dificuldades com o nosso planeta, são apenas porque nós mesmos fizemos por onde essas dificuldades estarem acontecendo. Então, nós estamos colhendo aquilo que nós, raça humana, encarnada no planeta Terra, semeou. Agora nós estamos colhendo. Mas se nós temos esse ideal superior, essa crença é consolação, é a esperança dos que sofrem, é o refúgio dos aflitos, dos abandonados. É como uma aurora, essa crença clareia com suas suaves luzes a alma dos infelizes. Por quê? Porque a gente sai, a gente eleva, a gente para de olhar as coisas só sobre esse foco material, que é o nosso dia a dia, e olha para frente. Isso aqui faz parte de um conjunto de leis, de causa e efeito, e nós estamos caminhando, nós somos seres imortais, que fomos criados para muito mais do que isso. Isso é uma fase do nosso aperfeiçoamento, do nosso aprendizado. Nós vamos passar por essa fase, e vamos seguir na nossa trajetória. Sem dúvida, não se pode demonstrar a existência de Deus com provas materiais e diretas, porque ele não é percebido pelos sentidos. Aí é esse trecho que nós temos na mão, que vocês estão levando para casa, onde ele diz que para transportar-se com impulso poderoso para a razão eterna, para Deus, a alma do mundo, Deus, a alma do mundo, foco universal de vida e de amor, em quem nos sentimos viver como o pássaro vive no ar, como o peixe vive no oceano, e por quem nós estamos ligados a tudo que é, foi e será. Antônio de Aquino tem uma lição que eu acho que está no primeiro livro do Inspirações do Amor Único de Deus, se não me engano é o volume 1, e a lição deve ser a número 2, em que ele diz que para nós entendermos como nós nos relacionamos com a divindade, a gente teria que sentir como o peixe no oceano, que é exatamente isso que Leon Denis diz aqui. Nós estamos imersos no prana divino, no fluido cósmico universal, que é uma outra coisa que Leon Denis aborda, que eu vou ler uns trechinhos também. Da mesma maneira como o peixe está no mar, o som e a nossa voz, o pássaro no ar, nós estamos mergulhados nesse prana divino, nesse fluido universal, que é a fonte de alimento de Deus para nós. Os hindus, os budistas, os yogas, eles têm uma questão com a respiração, que eles respiram de uma forma que eles entendem que é a correta, retêm o ar,
para que o sangue possa circular em nosso organismo e nos alimentar desse prana divino. Antônio de Aquino nos diz que nós devíamos respirar e tentar absorver esse prana divino, que é a emanação de Deus, que está aí, nós estamos mergulhadas nela. E nós sequer temos ideia disso e sequer aproveitamos isso. Então, estudar sobre Deus, estudar... Aqui nós temos na mão um trecho lindo, O Universo e Deus, de Leon Denis, do Depois da Morte, o livro, capítulo 9. É lindo, porque ele nos apresenta uma forma de nós entendermos Deus e entendermos o quanto nós participamos da divindade e o quanto ela participa em nós. Nós não estamos dissociados do Pai Criador, não estamos. Algum de nós aqui já tinha ideia, que é uma ideia que vem desde a época lá milenar, que fala aqui Leon Denis, que nos fala Antônio de Aquino, de que nós estamos mergulhados no prana divino e que nós podemos absorvê-lo, porque quem conduz o fluido cósmico universal é o nosso pensamento. Então, se eu imaginar, se eu tiver certeza que eu estou num lugar que eu posso absorver esse prana, e eu penso em Deus e digo para mim mesmo e faço força com o meu pensamento para trazer o fluido para mim, para que o fluido entre em mim, para que ele movimente a minha energia e que eu me alimente, que eu me refaça. Alguém já tinha pensado nisso? Isso é uma realidade. Eu lembro que teve uma vez que eu estava com, para variar, uma dorzinha de coluna, que é coisa de garota mesmo, normalmente garota tem isso, e eu estava perto do altivo, esse nosso amigo, e ele falou, põe a sua mão onde está, arruma a energia, movimenta. Eu fiquei olhando para ele. Ele falou, pai, põe a sua mão, arruma a energia aí, movimenta você mesmo. Eu até fiz assim, meio sem graça, mas até hoje eu não sei fazer isso. Mas se ele falou para eu fazer, é porque é possível. Com certeza ele entendia isso, mas eu não, mas isso existe. Então nós estarmos, como diz Antônio de Aquino, mergulhados no prana divino, ele usa essa expressão, como o peixe está no oceano, olha o peixinho no oceano, a gente vê ele mergulhado na água. Nós estamos mergulhados no prana divino, e é pela respiração, usando o nosso pensamento e a nossa vontade, que nós o absorvemos. Então Deus não é uma coisa que está, não é. Está junto de nós, está conosco. Então, continuando mais uns pedacinhos aqui, aí ele fala um pouco sobre as ideias que a religião fizeram de Deus, porque aí colocaram Deus de várias formas que muitas vezes a gente meio que não aceita, mas ele diz o seguinte... está escrita em 2 livros abertos, essa lei divina, permanentemente sobre os nossos olhos. O primeiro é o livro do universo, e o segundo é o livro da nossa consciência. E o livro dos Espíritos também nos diz isso. Onde é que estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. No qual estão gravados os preceitos da moral. Então, é uma coisa também importante de nós compreendermos e termos segurança. Nós temos em nós as bases dessa lei de Deus. O estudo nos ajuda para que nós possamos fazer com que isso aflore e nós possamos, nas nossas escolhas, selecionar melhor aquilo que nós, nos vendo já, com aquela condição que Leon Denis nos diz aqui, acima dessas coisas, não acima de superioridade, não é isso, é de entendimento, é de entender que é muito mais do que isso que a gente está vivendo e passando agora, é muito mais. Isso é uma fase difícil, realmente difícil, mas que nós todos estamos apenas passando por ela. Nós somos seres imortais e vamos muito além disso. Isso aqui é um estágio, é uma estação de vida no nosso espírito imortal. Nós estamos nessa estação, que é um planeta belíssimo, estamos numa cidade linda, mas sofrendo algumas consequências. E a consequência não é dos outros, é nossa. Se nós não precisássemos passar por isso, nós sabemos a lei de causa e efeito, nós não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui é porque há o que aprender, há o que corrigir, há o que acertar. Então, Leon Denis nos diz que, como nos diz o Livro dos Espíritos, que nós temos na consciência uma maneira de nós entendermos Deus. Então não há o que temer, há o que se esforçar para fazer as escolhas melhores, para crescer, para melhorar, sempre com um olhar acima das dificuldades. Aí ele faz, na página 124, uma dissertação belíssima, e aí a gente entende mesmo por que ele é o poeta, que eu vou ler só uns pedacinhos, com relação à observação do universo. Na hora em que o silêncio e a noite se estendem sobre a terra, quando tudo repousa nas moradas humanas,
Se dirigirmos o nosso olhar para o infinito dos céus, nós o veremos entremeado de luzes inumeráveis. Se nós formos para algum lugar escuro, para o quintal, por exemplo, apagarmos as luzes numa noite de luas e estrelas, a gente vai ver, e conforme a gente for fixando o nosso olhar, a quantidade de pontinhos vai aumentando, e é encantador, é belíssimo. E ele continua: astros radiosos, sóis resplandecentes, seguidos pelos seus cortejos de planetas, envolvem aos milhares nas mais profundezas. E se a gente for lendo, a gente vai ver que beleza a descrição dele. E aí ele diz assim: que palavra humana poderia descrever esses maravilhosos diamantes do escrínio celeste? Sírius, 20 vezes maior que o nosso Sol, ele próprio igual a mais de 1 milhão de globos terrestres reunidos. Aldebaran, Vega, Procyon, sóis cor-de-rosa, azuis, escarlates, astros de opala, safira, derramam na imensidão seus raios multicores, raios que, apesar de uma velocidade de 600 mil léguas por segundo, só chegam até nós depois de centenas de milhares de anos. Quando a gente chega, a gente sabe, a ciência nos prova isso, pelos seus estudos da astrologia e da astronomia, que quando a gente chega a enxergar uma luz, ela já saiu do seu ponto há milhões de anos. A gente está vendo agora, mas a luz já foi há muito tempo. Então, tudo isso Leon Denis vai nos mostrando toda essa grandeza, com aquele equilíbrio que a gente comentou no início, aquela perfeição de cálculos que permite que tudo funcione corretamente. Tudo isso ele vai nos mostrando para que nós possamos dimensionar a grandeza dessa consciência que é Deus. E pensarmos mesmo, não tem como essas coisas serem feitas pelo homem. Não tem como. A gente mal consegue fazer uma máquina que consiga enxergar, e cada vez que a nossa máquina melhora, a gente enxerga muito além, e quando melhora a máquina vai mais além, e a gente chega à conclusão que a nossa máquina não vê nada perto do que tem por aí. Continuando, ele vem mostrando aqui, falando aqui ainda do universo, falando de esferas, de mundo, e diz que esses mundos todos ou foram habitados ou serão um dia. A gente brinca com aquele ETzinho pequenininho, cor-de-rosa, que nem aquele ET do Spielberg, né, mas que eles existem como nós. Da mesma maneira que eles de lá olham para cá, nós aqui olhamos para lá, existem, os mundos são habitados. Bom, uma lei regula essa circulação formidável, a lei universal de gravidade. Apenas ela sustenta e faz mover os corpos celestes, dirige em torno dos sóis luminosos os planetas obedientes. E isso foi um estudo que o homem realizou já há bastante tempo, que descobriu a lei de gravidade, e descobriu que é ela, numa determinada situação de cálculo, que mantém as distâncias necessárias para que tudo corra bem. Aí aqui é que ele fala: apenas ela sustenta e faz mover. Essa lei rege tudo na natureza, desde o átomo até o astro. A mesma força que, sob o nome de atração, retém os mundos nas suas órbitas, sob o nome de coesão, agrupa as moléculas e preside a formação dos corpos químicos. Então, a mesma lei de atração para que os planetas fiquem nas suas órbitas é a mesma lei que permite que nos corpos químicos, como o nosso, por exemplo, as moléculas fiquem juntas, é a coesão. Quando essa força termina em nós, essas moléculas, e aí é o desencarne, e o corpo físico se transformando em outras coisas, sem se perder, sempre se transformando. Se após esse olhar rápido pelos céus, comparássemos a terra em que habitamos aos sóis poderosos que balançam no éter, perto deles, a terra nos pareceria um grão de areia, como um átomo que flutua no infinito. Aqui eu me lembrei de um vídeo que tem na internet, que eu não sei o nome, mas é um vídeo muito interessante. Quem gosta de ver coisas sobre planetas e tudo, provavelmente já viu, que vai mostrando a Terra, o Sol, e aí vai mostrando todos os planetas, inclusive mostra Aldebaran, e aí a gente vai ficando, vai sumindo, e os planetas grandes, para mostrar que nós somos importantíssimos, porque nós somos os seres inteligentes da criação, mas nós estamos num planeta que é mínimo, num sistema solar pequeno, num universo imenso.
Óbvio que esse universo imenso não é obra de um homem. Se a gente não consegue controlar nem o corpo, e ele vai falar do corpo aqui, e o corpo humano? Uma coisa que sempre me encantou, desde pequena, é quando a gente se corta e depois você olha, não tem nem marca. A recomposição foi perfeita, nem marcou. Marca quando é uma coisa mais profunda, mais grave, mas no geral, a gente faz alguns ferimentos, daqui a pouco nem tem mais aparência. Não assim na minha idade, né? Que na minha idade já começa a marcar e ficar. Custa sair, mas quando a gente é novinho, que a recuperação é rápida, você nem vê. Né? Tá aquele machucado, daqui a pouco o próprio organismo se recompõe sem que a gente faça nada. Como assim? Alguém pensa para respirar? Alguém pensa quando põe a mão numa coisa quente? Olha como ao longo dos séculos nós criamos um desenvolvimento tal que a gente nem põe a mão na coisa quente, se põe, tira logo. Se a gente ficasse assim, eu acho que eu estou sentindo alguma coisa queimando a minha mão. Eu acho que quando puxasse já estava no osso, já tinha queimado tudo. Mas é tão rápido, é o instinto que ao longo dos séculos, dos milênios, nós fomos desenvolvendo na nossa evolução dos seres. Então ele fala do corpo humano, e é lindo também. E o corpo humano não é um laboratório vivo, um instrumento cujo mecanismo atinge a perfeição? Estudemos nele a circulação do sangue, esse conjunto de válvulas, e válvulas semelhantes de uma máquina de vapor. Examinemos a estrutura do olho, esse aparelho tão complicado que ultrapassa tudo que a indústria do homem pode sonhar. A construção do ouvido, aí ele fala, tão admiravelmente disposto para colher as ondas sonoras. O cérebro, cujas circulações internas assemelham-se ao desabrochar de uma flor. Consideremos tudo isso. Depois, deixando o mundo visível, vamos descer na escala dos seres. Penetremos no domínio microscópico. Observemos esse formigamento de espécies e raças que se confundem no pensamento. Outra coisa que eu me lembrei agora, hoje eu estou com o meu ginásio na cabeça, minha professora de ciências falando, vocês estão olhando para o bracinho, está limpo, aí todo mundo, professora, eu tomei banho, ela não está limpo, se a gente botar um microscópio aqui, vocês vão ver muitos serizinhos. E a gente, que nojo, aquela coisa de... E não é verdade? Está aqui. O que a gente está tomando? Vacina de febre amarela, que é a inoculação do vírus vivo. E tem um monte de vírus em nós, muitos. Faz parte. Olha o que ele diz aqui. Observemos esse formigamento de espécies de raças que confunde o pensamento. Cada gota d'água, por exemplo, cada grão de poeira é um mundo. E os infinitamente pequenos que o povoam são também governados por leis tão precisas quanto são governados os gigantes do espaço. Também tem na regulação da vida desses seres microscópicos, leis microscópicos, leis tão precisas quanto as leis que regem os gigantes do universo. Que homem poderia fazer isso? Poderia pensar nisso? Se a gente ainda está descobrindo. Tudo está repleto de seres, de embriões, de germes. Eu vi uma coisa esses dias que eu achei interessante, que agora toda hora eu me lembro. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, eu acho que nos Estados Unidos, e nos carrinhos de mercado. Não sei se vocês viram. Que é um dos lugares que mais tem bactérias, vírus, mais contaminado é o carrinho, aquele cano do carrinho, que todo mundo segura e a gente às vezes se debruça, porque o carrinho está mais pesado, você se debruça. Eu faço isso à beça. Vai empurrando assim, debruçado, e então eles dizendo que era fundamental que se tivesse como, acabou de sair do mercado, se descontaminar, porque é muito contaminação. E a gente não vê nada. Dona de casa costuma com pressa, cansada, chega em casa, coloca as sacolas, arruma tudo logo, nem lava a mão, nem, né? Gente, porque está cansado, está doido para acabar, para descansar um pouco, não lava. E realmente, ali é um lugar que quantas pessoas põem a mão naquele ferro? Será que o mercado limpa pelo menos uma vez por ano? Só se sujar. Se não sujar, está ali. E a gente não vê. E essas vidas que estão ali são regidas por leis tão fortes quanto as leis que regem os seres imensos do espaço. Muito lindo isso, não é, gente? Muito lindo. Cada grão de areia, já falei, aqui. Tudo está repleto de seres, embriões, germes. Milhões agitam-se nas gotas do nosso sangue, nas células dos corpos organizados. A asa de uma mosca, a menor parcela de matéria, é povoada de legiões de parasitas. A asa da mosca. E todos esses pequenos animais, estão providos de aparelhos de movimento,
de sistemas nervosos, de órgãos de sensibilidade que fazem deles seres completos, armados para a luta e as necessidades da sua existência, da sua sobrevivência, assim como nós, assim como os seres do espaço estão organizados também com leis. Assim, em todos os meios, uma fecundidade sem limite preside a formação dos seres. A natureza está numa criação perpétua, não para de criar. Assim como a espiga está em germe no grão, o carvalho na glande e a rosa no seu botão, assim, gênesis de mundos elaboram-se na profundidade dos céus estrelados. Da mesma maneira que a sementinha nasce a roseira e do botãozinho nasce a rosa, no universo, no mundo, ele diz aqui, gênesis, quer dizer, criação de mundos, elaboram-se na profundidade dos céus estrelados. A criação não para. Em toda parte, a vida engendra a vida. De degrau em degrau, de espécie em espécie, por um encadeamento contínuo, a vida leva organismos mais simples, os mais rudimentares, até o ser pensante e consciente, e em uma palavra, até o homem. Então, assim, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma preocupação de Leon Denis, ele está dando um passeio no mundo material, falando também da parte moral. Agora nós vamos falar um pouquinho do fluido universal. Tudo isso para mostrar o tamanho da divindade, para eliminar de nós qualquer dúvida quanto à existência ou não de um ser superior que foi o mentor, o criador, o organizador de tudo isso que nós hoje usufruímos, que tudo isso não é feito para que nós tenhamos a vida tão rápida que nós temos no corpo somente e de uma forma tão difícil às vezes. Isso é um momento, mas que está ligado a um passado e muito a um futuro, que depende muito de nós, à medida em que nós vamos conhecendo, entendendo isso, entendendo a lei de Deus, como é que nós vamos querer que esse nosso futuro fique. Aí Leon Denis fala um pouquinho agora sobre o fluido cósmico universal. Ele diz o seguinte: uma poderosa unidade rege o mundo, uma única substância, o éter, ou fluido cósmico fluido universal, constitui nas suas transformações infinitas a inumerável variedade dos corpos. Tudo que é criado a partir dessa substância única, que é o fluido universal. Nós não temos como estudar sobre o fluido universal rapidamente, mas o fluido universal é a substância que gera todo o resto. Nosso corpo, o ar que a gente respira, tudo. E nós estamos mergulhados no fluido universal. Ele nos alimenta, ele é esse prana divino, esse éter que nos envolve e do qual nós podemos aproveitar. A nossa respiração faz... com vamos dizer assim, a intensificação do nosso pensamento e da nossa vontade, está aqui, Leon Denis, faz com que nós consigamos absorver esse éter, renovando as nossas energias, renovando as nossas células, renovando a nossa vontade, o nosso bem-estar. Isso é um exercício que pode ser feito. Ele continua dizendo que esse elemento vibra sob a ação das forças cósmicas, esse éter. Segundo a rapidez ou número de suas vibrações, ele produz calor, luz, eletricidade, fluido magnético. Se essas vibrações se condensam, ele produz os corpos. Então, tudo em universo tem como base esse elemento primitivo, de várias formas de apresentação, que se chama fluido universal. Tá? Todas essas formas se religam, se equilibram, se casam numa estreita rede de solidariedade. Do mineral à planta, da planta ao animal, do animal ao homem, do homem aos seres superiores, afinando a matéria, a ascensão da força e do pensamento produz, num ritmo muito harmônico. Uma lei soberana regula, num plano uniforme, as manifestações da vida, enquanto um elo invisível, que é esse fluido, prende todos os universos e todas as almas. Bom, aqui ele falou do fluido, agora eu queria dar um pulinho, ele vai falar um pouco aqui também da parte moral, falar de Deus e entra na parte moral, dizendo que o entendimento, e no final ele vem falar sobre o mal, que aí abraça um pouco a questão da parte moral. E eu acho importante a gente chegar nessa parte do mal, para que a gente possa pensar. Nós temos algum entendimento já
proporcionado pelo conhecimento que a doutrina espírita traz para nós. Então a gente precisa pensar nesse entendimento e no que a gente está vivenciando. Então ele diz, vai falando agora sobre o mal. Deixa eu localizar aqui. É pena porque é um texto imenso, é um texto lindo, gente. Quem puder, Depois da Morte, o Depois da Morte todo é lindo. Eu acho que é um dos livros prediletos do Hélio, né, Hélio? Depois da Morte. É um livro maravilhoso, não tem nada a ver com morte, gente. Esse nome é para a gente pensar, chamar a atenção, quando você vai ler, não tem nada a ver com morte. Pelo contrário, é um livro que nos fala de vida e que a gente é realmente o dono da vida. Quando ele fala do problema do mal, que preocupou tantos pensadores, ele diz o seguinte: por que Deus, causa primária de todo o universo? Perguntam aqueles que não acreditam. Deixa o mal existir no universo, deixa continuar o mal, não acaba logo com isso e não traz logo seres perfeitos. Porque se fosse assim, nós não conseguiríamos aprender nada, nós seríamos todos assim. Ele até fala uma expressão interessante, ele diz que nós estaríamos todos congelados na igualdade. Não tinha nada, não, seria extremamente monótono, porque está tudo certo, tudo... Até quando se chega no mundo elevado, a gente pensa que vai ficar lá balançando na redinha, com o anjinho balançando, tomando suquinho. Quanto mais a gente se eleva, mais a gente quer trabalhar. E isso não há dúvida, a gente vai vendo pela própria colocação dos espíritos. Então ele diz aqui, ó, o mal físico, ou considerado como tal, está na realidade das ordens dos fenômenos, faz parte. É isso que Leon Denis quis dizer. A dor física permanece, mas sabe-se que ela é consequência da sensibilidade, que já é uma magnífica conquista do ser, ter a sensibilidade. Isso ele está falando porque a gente vem evoluindo, e quando entra na forma hominal, começa a desenvolver outras potências a partir daí, e a partir do momento em que a gente conquista o livre-arbítrio, aí mais ainda. Então, quanto mais a gente conquista, por isso ele diz isso, já é uma magnífica conquista do ser. A dor é uma advertência necessária, um estimulante para a atividade do homem. Ela nos obriga a voltarmos para dentro de nós mesmos e refletirmos. Ela nos ajuda a domar nossas paixões. A dor é o caminho do aperfeiçoamento. A dor no nosso planeta, ela existe. Mas olha que maneira diferente de observar e de encarar a dor, qualquer que seja ela. Então, nós estamos falando aqui de dor. Dor física, dor moral, mas a dor que mais incomoda realmente é a dor moral. Então, a dor física é necessária, ele chama de advertência, porque ela nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos e pensarmos, inclusive, em domar as nossas paixões, quando nós estamos indo além delas. E ele continua. Mas o mal moral, o vício, o crime, a ignorância, como é que explicariam isso? Primeiro, de que ponto de vista nos colocamos para julgar essas coisas? Pergunta Leon Denis. Se o homem vê somente o canto do mundo em que ele vive, se apenas vislumbra sua curta passagem na Terra, como pode reconhecer a ordem eterna e universal? Vamos supor que nós fôssemos materialistas. Tudo aquilo que nós conversamos sobre o universo, sobre essa força que vive, sobre essa energia, sobre essa coisa que a ciência nos diz a todo momento da grandeza do universo, a gente não tem ideia das coisas que já foram descobertas e que não são divulgadas. De vez em quando a NASA solta uma descobertazinha, observa o ano. É 1980 e poucos, tudo lá atrás. E agora que eles soltam um pouquinho aqui, tem muita coisa que a gente nem imagina. Tudo isso aí, ele diz aqui, tudo isso que a gente vai entendendo, como é que a gente pode conhecer e entender essa ordem universal se nós tivermos uma visão puramente materialista, enxergando só o nosso canto da nossa vida? O que é o canto da nossa vida? É olhar só isso aqui. A gente tem que aprender que nós somos seres imortais, nós temos que sair daqui e olhar a amplidão, nós fazemos parte desse universo. Pode chegar no quintal, olhar para cima e pensar, meu Deus, eu faço parte desse universo, porque nós fazemos. Nós, como qualquer um daqueles astros, planetas e outros seres, fazemos parte do universo. E isso tira o nosso olhar do nosso canto do mundo. Vai muito além do que aquilo que a gente está vendo acontecer agora.
Nós somos espíritos imortais que temos uma trajetória anterior e estamos trabalhando a nossa trajetória futura. E é muito melhor nós trabalharmos conscientes com aquilo que a doutrina está nos ajudando a entender da lei de Deus. Então ele continua dizendo: para pensar o bem e o mal, verdadeiro e o falso, justo e injusto, é preciso elevar-se acima dos limites estreitos da vida atual e considerar o conjunto dos nossos destinos. O ontem e o amanhã, não é só esse canto agora. Nós temos uma história, com certeza, milenar para trás e muito aí, uma história infinita para frente. Então ele continua: então o mal aparece como um estado transitório, inerente ao nosso globo, como uma das fases inferiores da evolução dos seres para o bem. Faz parte da nossa trajetória para o bem passarmos pelas dificuldades que estamos vivenciando, porque a dificuldade nos ajuda, vai nos ensinar. Tem aquele ditado que o corcunda aprende a deitar, é exatamente isso. A gente sabe como se deita quando a gente está com a dor, porque se não tivesse dor, deitava de qualquer jeito. Como está com dor, vai ajeitar para deitar. E a dor é que ensina isso. E a gente não enxerga desse modo, a gente não enxerga a dificuldade como um degrau, como uma possibilidade de aprendizado, de correção. Não. Doer vai doer, não há dúvida nenhuma. E aí a gente pode escolher, a gente fica com a dor e fica, ai meu Deus que dor, ai meu Deus que dor, e se revolta, ou a gente fica com a dor e apesar disso, caminha, vamos em frente. E ele continua dizendo: não é no nosso mundo e no nosso tempo que é preciso procurar o ideal perfeito, porque aqui não tem. Mas na imensidade dos mundos, na eternidade dos tempos, no futuro, é isso que a doutrina nos ensina, olhar para o futuro. Nós somos seres imortais. Nós não vamos mais morrer nunca mais, nem que queira. Não morre, não tem como. Então nós vamos continuar vivos e crescendo e evoluindo. Então a gente precisa entender que mecanismo é esse, afinal de contas, o que nós estamos aprendendo? O que nós entendemos que nós somos com a doutrina espírita? Espíritos imortais. Eu estou indo para onde? Como é que eu chego lá? Por isso é que a gente estuda tanto, por isso o espírito estuda tanto, para que ele compreenda isso melhor e consiga passar pelas dificuldades, porque elas virão, mas sempre com aquele olhar lá na frente, em alguma coisa muito maior do que esse canto do mundo que a gente está vivendo agora. No dizer de Leon Denis, esse canto do mundo faz parte, nós estamos num planeta de prova e expiação, mas nós somos mais, nós vamos à frente. Então vamos começar a fazer esse treino de levantar, não, peraí, está difícil, mas eu tenho certeza que Deus é Pai e que isso vai passar, eu sou um espírito imortal, se é uma fase de prova, eu vou estudar isso, vou ver o que eu posso fazer, isso vai melhorar, e força, e prece, toma passe, vem, e vamos, que daqui a pouco isso vai melhorando, e a gente vai aprendendo a viver bem, apesar das lutas e das dificuldades, viver com paz, apesar da dor. Então, aí ele vai mostrando que a evolução ela é lenta. No final, nós já estamos quase acabando, eu vou só ler o que ele diz no final. Deixa eu ver aqui que pedaço. Ele vem falando da providência, quer dizer, de Deus, providência divina, é Deus criando recursos que a gente nem sempre percebe, mas cria sempre para nos ajudar. Estão sempre ali perto de nós, os recursos que a providência divina traz para nós, provê, prepara, corre atrás e nos ajuda naturalmente através das suas leis. E ele diz assim para nós: creiamos nela, na providência, e bendigamo-la. Creiamos nessa providência generosa que tudo faz pelo nosso bem. Lembremos-nos de que se parece que a existência tem lacunas na sua obra, elas provêm da nossa ignorância e da nossa insuficiente razão, faz parte do nosso estágio. As dificuldades, as lutas, aqueles trancos que a gente leva, fica meio sem chão e tem que seguir assim mesmo, isso faz parte do nosso momento evolutivo, mas nós vamos muito além. E ele continua dizendo: creiamos em Deus, grande espírito da natureza, que preside o triunfo definitivo da justiça no universo.
Tenhamos confiança na sua sabedoria, que reserva compensações a todos os sofrimentos, alegrias a todas as dores, e avancemos com um coração firme os destinos que ele nos escolheu. É belo, consolador, doce, poder caminhar na vida, a fronte erguida para os céus, sabendo que, mesmo nas tormentas, no meio das provas mais cruéis, no fundo dos cárceres, como na beira dos abismos, uma providência, uma lei divina plana sobre nós, rege nossos atos. Que de nossas lutas, nossas torturas, nossas lágrimas, essa providência vai sair nossa própria glória e nossa felicidade, porque com a dor que a gente aprende. Tem um ditado que eu escutei muito da minha mãe: a dor ensina a gemer. É com a dor que a gente aprende. Mas a gente pode aprender somente com a dor ou não. Os Espíritos vieram nos ensinar que existem situações que nos ajudam, que revertem e minimizam o impacto do nosso ontem. Por exemplo, Emmanuel nos diz, Dr. Herman nos diz a mesma coisa toda hora, que o trabalho no bem ameniza a carga das nossas dores. Emmanuel diz até que parcela o nosso pagamento, que a gente pode pagar devagar quando a gente começa a trabalhar no bem. Eu até achei legal isso, ainda bem, porque a gente vai devagarinho, mas a gente vai reajustando com a lei de Deus. Isso é muito importante, gente. Meimei tem uma colocação, eu não sei exatamente a frase, mas é mais ou menos assim, que quando nós modificamos o nosso interior, altera-se as condições da prova. Estou com ódio, estou com rancor, fulano, não adianta, estou aqui ruminando, vem para o passo de cura, vem para o centro, estudo, mas continuo alimentando aquele ódio. Mas se eu começo a querer mudar isso, não, peraí, o que eu estou aprendendo? Poxa, isso é um veneno para mim mesma, porque a primeira pessoa que se enrola nessa questão do pensamento negativo, da vibração negativa, do falar mal do outro, do vibrar mal para o outro, sou eu, porque está saindo de mim. Então, eu sou a primeira que vou estar nesse emaranhado dessa vibração menos boa. E eu estou aprendendo isso, então não quero mais isso para mim. Vou começar a fazer diferente. Vou rezar para o fulano. Aí vou, Jesus, sempre Jesus para o fulano. Vou rezando. Já não estou mudando o meu interior? Então, a gravidade da prova vai modificar, porque a minha vibração está modificando. Se eu não modifico nada, não tem como ninguém fazer nada. Vai continuar do mesmo jeito. Agora, se eu começo a me modificar, a querer me melhorar, a querer praticar aquilo que eu estou aprendendo, com certeza as minhas provas vão se modificando. Eu vou ter provas? É claro! Nós estamos num planeta de prova e expiação, quem não vai ter? Não tem como, gente. Até Jesus, quando encarnou aqui, passou pelos suplícios dele. Está aqui, não tem jeito. Agora, tem maneiras e maneiras de nós passarmos pela nossa luta. Então, nós precisamos nos avaliar, ver o que nós estamos fazendo com o que nós estamos aprendendo. Esses conceitos lindos que Leon Denis diz, ele diz que nesse entendimento de que as nossas lutas, nossas torturas, nossas lágrimas, delas vai sair a nossa própria glória e a nossa felicidade, basta que nós saibamos passar por elas. É nesse pensamento que está toda a força do homem de bem, toda a certeza do homem de que ele é mais do que isso. Isso é uma fase, é uma coisa que vai passar e que ele tem que elevar o seu pensamento, o seu sentimento, olhar lá para frente como o ser imortal que ele é. Isso tudo já distancia ele muito da intensidade das dores que ele está passando. Agora, a dor não tem jeito. Não tem nenhum lugar na doutrina que diga que a gente vai ter uma existência sem problema. Não tem como. Vamos ter sem problema, mas lá na frente, por hora, é aprender pedalando, aprender lutando. Então vamos, mas com paz interior, com certeza da misericórdia, da providência divina, com a certeza de que Deus é Pai, de que nós estamos mergulhados numa emanação divina que nos conforta, que nos alimenta, que nos acalma. E a gente só vai adquirir essa certeza, essa fé raciocinada, se nós conhecermos. Para conhecer, nós precisamos estudar. Então, fica aqui o convite para que a gente estude. Vem aí um encontro que vai ter um tema fantástico. E aí, se a gente desencarnasse agora, a gente ia se ver como espírito. E aí? E agora? Sou espírito.
que a gente faria? Eu vou dar uma dica, corre para cá, vem para cá que aqui eles botam para dentro e aí fica tudo bem. Ninguém precisa ficar com medo não, que ninguém vai morrer não, gente. Só estou dando um exemplo da importância do estudo para que a gente possa aproveitar as oportunidades de estudo que nós estamos recebendo dessa casa. Que a gente tenha, mais uma vez eu vou falar, Depois da Morte, capítulo 9, o Universo e Deus. Fantástico, gente. Mas se eu fosse vocês, eu estudaria o livro todo. Tem coisas maravilhosas, mas esse de hoje, para nos fazer nos ver como filhos de Deus que nós somos, próximos a Ele, fazendo parte desse universo maravilhoso que nós adoramos e olhamos como se o universo estivesse para lá e nós estivéssemos para cá, esquecidos que nós estamos num planeta exatamente como todos aqueles que nós estamos vendo lá. Nós fazemos parte disso tudo. Nós somos os seres inteligentes da criação. Então, cabe a nós escolhermos se nós queremos ficar remoendo as nossas dores ou se nós queremos, apesar das nossas dores, continuar lutando, tocando para frente, vibrando para que as coisas melhorem, parando de focalizar e falar e aumentar aquilo que já não está bom, pelo contrário, fazendo o que puder para melhorar, não é aquela coisa utópica de não, é com a mão no trabalho, fazendo a sua parte, mas olhando lá para frente, na certeza de que tem muito mais do que esse cantinho do mundo, como disse Leon Denis, que nesse momento é a nossa casa, né? Que Deus então nos abençoe, nos dê muita paz, que nós tenhamos uns dias com bastante atenção, esses dias que vêm pela frente, com muito cuidado, para que nós possamos passar por esses dias com muita tranquilidade. E como diz o nosso amado Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Muita paz a todos. Estamos assim agradecendo a nossa irmã pelo estudo carinhoso que ela trouxe para nós e que com certeza nos deu assim um entendimento bem maior sobre a ideia de Deus. Aquele medo que nós tínhamos de não sou filha de Deus, não estou em condições de ter Deus dentro de mim, a nossa irmã hoje tirou todas as nossas dúvidas. Hoje nós sabemos o quanto é importante saber-se filho de Deus, amado por Deus. E que Deus te abençoe, querida, que você possa estar sempre conosco, nos dando essas orientações tão importantes, nos ajudando ao discernimento dos nossos estudos. Dizíamos antes que quinta-feira é dia que nós estudamos o nosso patrono. Foi muito bom, né? Estudar o patrono. É muito bom estarmos aqui nesse dia, principalmente. Todos os dias de estudo são excelentes. Mas esse é o estudo que nós fazemos sobre o nosso querido patrono, esse amigo incansável de cada um de nós. Meus irmãos, vamos passar agora para o nosso segundo momento, que é o momento das leituras, da leitura do Evangelho, e no término da leitura, nossa irmã vai fazer também o apoio no momento dos passos. Nós estamos no capítulo 1 do Evangelho, Não vim destruir a lei. E vamos ler aqui o item 1 e 2. Nós vamos ler somente o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo, para dar, então, o prosseguimento dos passos. E quando chegar em casa, vamos ler todo o capítulo 1, igual como vamos fazer com o Depois da Morte. Nos diz assim, a nova era. O item 1, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-las, mas cumpri-los, porquanto eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota, o último ponto, está em Mateus. Palavras de Jesus que está registrada em Mateus, no seu capítulo 5, itens 17 e 18. E no nosso Evangelho, Kardec nos diz, no segundo item, fala sobre Moisés. Há duas partes distintas da lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o passar do tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Nós vamos dar uma parada aqui
E vamos pedir aos médios que se encontrem, então, na posição das tarefas dos passes. Enquanto isso, meus irmãos, vamos, enquanto aguardamos os médios, com as suas mãos carinhosas, que vão trazendo para nós os fluidos positivos que são oferecidos pela espiritualidade maior, vamos refletindo sobre a ideia de Deus em nós, vamos refletindo sobre a oportunidade de estudarmos um pouco mais para saber como somos e quem somos e o que podemos ainda fazer de nós. Vamos permitir, meus irmãos, que esses fluidos amorosos penetrem em nós, nos ajudando na reflexão do nosso dia a dia, no nosso caminhar. E assim, mais uma vez, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a esses espíritos amorosos que estão aqui conosco, nos orientando, nos fortalecendo, para que possamos estar recebendo nesse instante a medicação espiritual e que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe esse momento, que é o momento dos passes. Que assim seja. Que possamos aprender cada vez mais a amar para nos enquadrarmos na lei de Deus. Que Jesus nos abençoe nessa hora do passe. O Evangelho de Mateus nos diz que Jesus nos fala: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota, o último ponto. O evangelista Mateus nos disse isso, e o capítulo já tem como título Não Vim Destruir a Lei, porque Jesus veio nos dizer que a lei de Deus nunca poderá ser destruída, porque ela é infalível. E que nós, quando nós trazemos essa lei na nossa consciência, e só que ela não está desenvolvida e bem compreendida. À medida que vamos amadurecendo como espíritos, nós vamos compreendendo essa lei e nos enquadrando mais nela. Denis nos falou hoje da imensidade da misericórdia, do amor de nosso Pai, do nosso Criador. Então essa lei é perfeita. Tudo o que rege o planeta, todos os planetas, todos os mundos, é perfeito dentro da criação divina. E nós também ficamos pensando que nós somos parte dessa criação, somos parte dessa lei divina. Estamos imersos nesse fluido cósmico universal, mas estamos aqui principalmente para progredir. E cada dia aprendemos mais coisas, experienciamos mais coisas na nossa vida, para que aprendamos a viver melhor e a crescer, e também ajudarmos os nossos irmãos. Então, o título do capítulo já indica o seu objetivo, que é o quê? Compreender que os ensinos de Jesus não contrariam as leis naturais ou divinas, embora contrariem as leis dos homens. Por que Jesus disse isso? Que parecia que naquela época, como ele vai falar para nós, Kardec vai falar sobre a primeira revelação de Moisés, parecia que naquela época existiam coisas que contrariavam a lei de Deus. A lei dos homens era muito rigorosa, era adaptada
ao caráter e aos costumes daquele povo. Então ela precisava ser rígida, rigorosa. Só que essa não é a lei de Deus, era a lei civil que foi feita por Moisés. E Kardec nos diz que havia duas partes distintas na lei. A lei divina, que é invariável, que serve para todos os tempos, para todos os povos, e a lei civil, que foi criada por Moisés, adaptada àquele povo ignorante e, como nós certamente podemos ter estado lá naquele momento, e que estávamos engatinhando no entendimento da lei. Então precisávamos de leis mais severas e que até diziam que Deus poderia, naquele momento, no nosso entendimento, ser um pouco punitivo. Hoje entendemos que a lei de Deus é perfeita, que Deus é misericordioso, que é Pai e que sempre vai dar aos seus filhos tudo de melhor que os filhos precisam. Às vezes não entendemos certas coisas porque passamos, mas lá na frente, quando amadurecemos, entendemos que tudo que passamos é necessário, é importante para o nosso progresso. Então ficamos raciocinando sobre a primeira revelação, que Moisés trouxe nos 10 mandamentos, a lei divina, mas ele foi arrumando em muitos outros artigos para adaptar aquele povo. E ele precisava conduzir o povo de maneira que ele progredisse e aprendesse. Então, no começo, quando somos ainda muito imaturos, como crianças espirituais, nós precisamos de um guia seguro que vá nos levando, até carregados mesmo, puxados pela mão, para que nós possamos agir melhor. E era o que Moisés fazia com aquele povo naquele tempo. Então, ficamos com o ensinamento de que Jesus veio dizer que ele não veio destruir a lei divina, mas veio fazer com que ela se cumprisse, veio exemplificá-la, para que nós soubéssemos que sempre essa lei está na nossa consciência, para nós ouvirmos mais essa lei, para nós não abafarmos o que já trazemos dentro de nós, para que possamos crescer como espíritos imortais. Que nos lembremos sempre dessa grande lei que nos rege e que possamos praticá-la o mais que pudermos. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, com os nossos corações em festa, porque esta noite nos sentimos mais próximos de Deus, do grande Pai, nos sentimos mais próximos do amor, e foi possível trazer para nós essa alegria de termos estado aqui, na casa de Leon Denis, e sermos tão bem recebidos por essa pleiade de amigos espirituais que nos acolhem, que nos orientam, que nos abraçam e que permitem que possamos sair daqui fortalecidos para levar para os nossos lares, para aqueles que encontramos nos caminhos, que seja na condução, que seja onde for, que possamos levar impregnados em nós a alegria, a certeza da misericórdia divina, a certeza do amor sobre cada um de nós, deste grande Pai. Que possamos dizer: obrigado, Senhor meu Deus. Obrigado, querido Jesus. Obrigado aos amigos espirituais desta casa acolhedora. Obrigado aos nossos guias particulares, que estão sempre ao nosso lado, nos impulsionando para frente e para o alto. E que possamos, em Teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome do querido fundamentor da nossa casa, patrono da nossa casa, Leon Denis, pedir permissão para dar por encerrado os estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos.